creio que sejam muito claras para nós essas palavras de Jesus, quando ele fala deste quesito da condenação, né? Ou seja, o Filho do Homem veio ao mundo, nos dá o exemplo do caminho do amor, e aqueles que nele acreditarem, e mais do que acreditar, desejar viver esse segmento com os ensinamentos do próprio Senhor, esse terá a vida eterna. Não crer, não desejar viver esse caminho do Senhor, é a nossa própria condenação. Portanto, a salvação ou a condenação só depende da nossa atitude. A salvação é dada para todos. O próprio Jesus, no alto da cruz, no momento derradeiro da sua vida, vai dizer: Pai, todos aqueles que você me deu, eu tentei fazer de tudo para que todo mundo se salvasse. Mas o próprio Jesus, Ele, o Senhor dos Senhores, percebeu que não é fácil trabalhar com a gente. Viu que o ser humano é de fato um bicho muito complicado. Por isso que sempre nós não podemos perder a esperança, né? Se o próprio Deus em nosso meio, Ele viu que é tão difícil, tão duro o coração humano, nós não podemos perder a esperança de sempre tentar encontrar um caminho, uma perseverança, uma esperança, né? De que dias melhores virão, né? De que alguma coisa possa acontecer no nosso coração, de maneira que a gente se abra a essa palavra, há tanto tempo proclamada, há tanto tempo oferecida de maneira livre, para que a gente possa de fato se encontrar nesse caminho de fidelidade em Deus. Quando a gente lê hoje esse livro das crônicas, é o final do livro das crônicas, esse livro vai marcar um tempo da queda e do reerguimento do povo de Israel. Nós vimos bem como o povo reagia diante da presença de Deus, né? E o texto vai dizer: Deus amava tanto o seu povo, que a sua forma de amor era traduzida no seu jeito de querer se comunicar com o povo. Portanto, ele enviava os seus profetas, enviava as pessoas do bem. Mas qual era a reação daquele povo? Aquele povo era hostil, ironizava, criticava, destruía, feria, condenava, machucava. Então, quando você lê esse texto e a gente se olha um pouquinho, a gente fala: meu Deus, nós estamos igual. A história do livro das crônicas se repete hoje, em 2015, em todo o mundo. Mas vamos olhar só para o nosso umbigo, aqui na nossa cidade, no nosso meio. Quantas pessoas ainda hoje vivem esse comportamento na palavra de Deus? Mas Deus não se cansa de continuar enviando mensageiros, a sua palavra, alguma forma, algum sinal, alguma graça, algum milagre, para que, quem sabe, né, o coração humano uma hora ele se destranque dessa arrogância, desse descuido, e se abra, não é, de fato, a uma experiência de pelo menos se deixar confrontar com a presença de Deus. Não é estranho a gente se confrontar com Deus. Eu acho que uma fé, ela até se torna mais forte, mais significativa, quando ela parte exatamente deste confronto, de algumas questões que significativamente ajudam a transformar a minha vida. Não essas questõezinhas banais de pessoas que têm uma imensa ignorância sobre as coisas de Deus e ficam fazendo essas perguntinhas para perder tempo. Isso aí nem perca tempo de perder tempo de ficar respondendo, né? Vamos responder a quem tem de fato um desejo de viver um caminho de santidade, de transformação. Portanto, busca na crueza da vida, não é, conhecer quem é esse Deus que de alguma forma me instiga a tentar viver melhor, porque foi isso que Jesus fez quando veio no nosso meio, olhando tantas situações concretas da vida, tão difíceis, tão destruídas, ainda nos ofereceram uma possibilidade de vida nova. Ele não deixou nenhum desclassificado terminar ali, mas até o pior de todos os piores, ele ofereceu uma possibilidade de vida nova. Só ele dizia um detalhe: vai e não tornes mais a pecar. Essa é a condição. Portanto, essa palavra, ela sempre nos incomodará. Quantas vezes você toca o Evangelho, tenho certeza, e você percebe como é difícil a gente viver o que Jesus está pedindo. Só, por exemplo, a dimensão do perdão. Como a gente tem dificuldade de abrir o coração para viver o perdão. E ele vai dizer: não, meu filho, não perdoa só uma vez não, perdoe 70 vezes 7, portanto perdoe sempre, 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 sempre. Quando ele foi criticado porque ele se juntava com esses bandos de gente que não prestava da sociedade, e as pessoas criticavam
Jesus exatamente como nós fazemos quando vemos coisas iguais, né? Ah lá, pronto, né? Nós somos ávidos nisso, né? Urubus que querem sempre ver o erro dos outros. E Jesus está lá porque tem uma grande intenção no coração. Porque se nem Deus der conta desse povo sofrido, abandonado, destruído, quem é que vai dar? Porque se esse povo depender da nossa misericórdia, eles estão ferrados, né? Nós cristãos não sabemos usar de misericórdia. Temos dificuldade de abrir o coração para viver um amor que seja de fato preocupante, que nos faz sofrer pelo sofrimento do outro. Nós às vezes até discursamos sobre o sofrimento do outro. Os políticos adoram fazer isso, né? Como se tivessem a resolução para todos os problemas. A igreja também muitas vezes fez isso, mas os discursos caem no eco, caem no vazio, se a gente não concretizar isso. Se a gente não for de fato na história da vida humana sofrida, cruenta, e ali realizar o que Deus está pedindo de nós, porque dá trabalho usar de misericórdia. Viver a misericórdia dá trabalho. Agora, ficar fazendo poesia sobre misericórdia, isso é moleza, qualquer um faz. Então essa palavra nos questiona: qual é o cristão que eu sou? Se hoje de fato me for oferecida a cruz, para que também a minha carne possa sangrar pela causa do reino de Deus, será que eu estou disposto a isso? Ou ainda serei um espectador da crucifixão de Jesus, estarei no Gólgota olhando como se nada tivesse acontecendo comigo? Aquele discípulo que fica às escondidas: gosto de Jesus, mas não me envolvo, porque eu sei que me envolver com Ele o preço é alto demais. Por isso que Jesus olha a realidade humana para nos dizer isso. Vai recordar que o povo viveu a sua traição. Aquele povo já começa assim: o Deus que usava de misericórdia encontrou essa resistência no coração do povo. Está ali no início do texto: todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicavam as suas infidelidades. É a gente. Faziam práticas abomináveis, profanavam o templo. Aí Deus vem e leva todo mundo. Claro, Deus não poderia ficar inquieto a isso. E ninguém tem o direito de dizer: nossa, como Deus é mau, né? Deus não é bonzinho? Sim, mas o bonzinho não fica aceitando o erro do filho. Pai que é bom corrige filho, não fica passando a mão na cabeça: tadinho, é apenas uma criança. Vai vendo o monstro que você vai construir daqui a pouco. Deus é assim. Então Deus manda esse povo para o exílio da Babilônia, não a novela que vai começar amanhã, mas o exílio da Babilônia. E aquele povo vai viver o tempo do exílio, por quê? Porque vai perder tudo. Perde a sua identidade, a sua cultura, os seus valores, para que quando voltarem, quem sabe, resignados, possam ter um coração despretensioso, não mais arrogante, não mais, né? E foi assim que aconteceu. Quando Ciro reconstrói o templo de Jerusalém, diz para eles: ó, quem é de Jerusalém, pode ir embora, deixa aqui só os que são daqui. E aí esse povo volta para reconstruir a sua história. O povo ficou santo? Não, o povo continua pecando igual nós. Escuta a palavra de Deus, tem até altos projetos sociais, mas infelizmente outros valores entram no coração do povo e a gente vai trocando o nosso amor para com Deus. Você se recorda que a Bíblia vai dizer em alguns momentos: nosso Deus é um Deus ciumento. Então cuidado, porque o ciúme de Deus é esse. Ele não quer que você tenha outros amores maiores. Qual é o seu amor? O que de fato move o seu coração a viver o projeto maior da sua vida? Onde é que está o tesouro do seu coração? E aí nós podemos encerrar nos perguntando hoje, quem sabe durante essa semana, tentar responder com muita sinceridade o que Jesus nos propõe hoje. Será que as minhas atitudes, as minhas palavras, o meu comportamento, o meu testemunho, o meu jeito de ser hoje, ele é luz ou ele é trevas? Vamos só recordar uma coisa, minha gente: diante de Deus não existe como esconder nada.
Você pode dizer aqui para nós que você é uma belezinha, né? Mas Deus sabe, Deus vê. Será que hoje, se eu me colocar na presença dEle, olhando as minhas atitudes, de fato, eu sou luz em mim e sou luz para as pessoas que estão próximas a mim? Ou eu sou trevas em mim e por ser trevas em mim, eu tenho me tornado trevas na vida das pessoas que estão próximas a mim? Se infelizmente você estiver hoje nas trevas, não se desespere, Deus está aqui para falar para você a mesma coisa que Ele falou para tantas pessoas derrotadas: vem, vem, mas tenha coragem de ir trocando os seus valores, para que o banquete da sua vida se torne de fato o banquete celestial. Essa mudança é sua. Deus não pode fazer nada se você não quiser destrancar o seu coração. Deus não pode mudar a sua vida se você não der a Ele a liberdade de ser o Senhor da sua vida. A escolha é sua. Daqui a pouco estamos celebrando a Páscoa, e seria tão bom que todos nós de fato celebrássemos a Páscoa em nós. Eu sou a luz que ressuscita para ser vida nova a todas as pessoas. Ou infelizmente, o Cristo ressuscita e eu continuo as trevas dos meus erros, dos meus pecados, das minhas ignorâncias, porque eu desejei continuar vivendo o caminho das trevas. Que a Páscoa nos encontre assim, pelo menos com a sincera vontade de sermos luz, de renunciar em nós tudo aquilo que hoje é a condenação, é o pecado, é a fragilidade. Não é fácil. Por isso que nós precisamos sim de muita oração, de muita Eucaristia, de muita penitência, de muita reconciliação, de muita graça, para que a gente se mantenha perseverante nesse caminho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.